Olá, eu me chamo Paula e junto com a Emily Kaiser, a Ana Luísa, a Tainá Muniz, apresentaremos o trabalho intitulado Patrimônio Líquido em Petrópolis, Rio de Janeiro, as sub-regiões do Caxambu. Somos alunas da graduação de Arquitetura e Urbanismo da UERJ e fomos orientadas pela professora Patrícia Drake. Em primeiro lugar, é importante falar um pouco sobre Petrópolis. Petrópolis é uma cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O plano urbanístico foi proposto pelo Major Keller, ainda na época do Império. Esse plano estabelecia que as fachadas das casas ficariam de frente para o rio. Foi um projeto inovador para as características das cidades coloniais portuguesas, nas quais os rios estavam localizados no fundo dos lotes. Dessa forma, os rios assumiram o protagonismo, e hoje isso é uma marca da identidade de Petrópolis. Por outro lado, a região possui desafios para lidar com o crescimento urbano e a sua relação com os cursos de água, o patrimônio líquido da região. Atualmente, em tempos de mudanças climáticas, os desafios relacionados às grandes chuvas que ocorrem na região apresentam-se intensificados pelo volume intenso de pluviosidade, pelos rios redesenhados com capacidade menor e também pela ocupação inadequada. Assim, são muitos os fatores que atuam na geração de enchentes e deslizamentos que modificam a paisagem da cidade e que promovem danos nas vidas de seus habitantes. O objetivo do trabalho é entender a formação social e histórica da região do Caxambu, uma região que agrega características urbano-rurais em Petrópolis, estabelecendo sua relação com o patrimônio líquido da cidade. Com os dados obtidos em arquivos municipais, jornais de época e documentos acadêmicos, foi feito um mapa de memórias que também contou com informações de moradores, alguns ainda pertencentes às gerações oriundas da região de Minho, no norte de Portugal. Foram gerados mapas com a ocupação e subdivisões do território, que apresentam uma diversidade social e de uso, importante em sua ocupação. Posteriormente, foram desenvolvidos mapas com a indicação dos pontos do bairro atingidos pelas chuvas intensas de 2022. Sobre o bioma de Petrópolis, vale destacar que a Mata Atlântica é muito presente, mas também a presença de outros tipos de vegetação, como campo, macega, floresta e vegetação cultivada. O município de Petrópolis abrange importantes unidades de conservação, a Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis, a APA, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, e a Reserva Biológica do Tinguá, Rebio. Com isso, o relevo local, a massa de vegetação e os variados cursos de água dão à região uma paisagem natural diversificada, com trilhas variadas, muita vegetação e constante presença de água. O Parnaso e o Rebio são unidades de conservação nas quais não é possível que o homem habite. O Parnaso ele tem importância também para a bacia hidrográfica da região. Os mananciais existentes no Parnaso escoam suas águas para as duas bacias hidrográficas do estado, a Bacia da Paraíba do Sul e a Bacia de Guanabara, além também de contribuir com as águas da cidade de Petrópolis. A presença de córregos, riachos e rios que auxiliam no abastecimento e na vida econômica da cidade permitiu também o desenvolvimento da indústria de tecidos e papel, que é uma indústria que precisa dessa presença de água. A presença deste importante patrimônio líquido é fundamental para a existência das paisagens naturais e ainda contribui para a existência e preservação dos ecossistemas encontrados na região. Assim, parte dos rios que nascem no Parnaso vão desaguar na Baía de Guanabara, passando antes pelos manguezais conservados pela APA de Guapimirim. Por sua posição geográfica, o Parnaso contribui com o fornecimento de água para a bacia do Rio Paraíba do Sul e para Teresópolis, com o rio Paquequer e seu afluente Beija-Flor, que desaguam posteriormente no rio Peleto, que é o afluente do Piabanha. 4 rios que nascem no Parnaso banham o município de Petrópolis e posteriormente também desaguam no rio Piabanha. São eles Rios do Jacó, Rio do Bonfim e os rios do Caxambu Grande e do Caxambu Pequeno, sendo parte da água de Petrópolis captada no Caxambu e no próprio Bonfim. Falando um pouco sobre o patrimônio líquido de Petrópolis,
Na imagem à esquerda, temos uma adaptação de Sayarp, que fala um pouco sobre o recebimento dos afluentes no território da cidade de Petrópolis e parte de Cascatinha. Com isso, pode-se perceber que 3 rios cortam Petrópolis: o Rio Palatino, o Rio Quitandinha e o Rio Piabanha. Ao longo do percurso da cidade de Petrópolis, o rio Piabanha recebe contribuição de ônibus e afluentes oriundos de outras elevações da cidade. O afluente 11, localizado no Cascatinha, traz contribuição da região do Caxambu a esse sistema de águas que percorrem a região. Já o patrimônio líquido no Caxambu conta com 7 estações de tratamento de água em funcionamento. A estação de tratamento de água de Monte Fidel, no Caxambu, captura as águas no Caxambu Grande, Caxambu Pequeno e Ponte de Ferro e abastece alguns bairros de Petrópolis. O Caxambu pode ser caracterizado como uma região urbano-rural que está localizada no 1º distrito de Petrópolis. Ele está inserido ao lado do centro histórico e se estende até o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso. Por esse motivo, a região apresenta ambiências distintas e pode ser dividida em 3 sub-regiões, sendo elas o Quarteirão Suíço, com muitos casarões históricos, o Caxambu Lusitano, que possui um alto número de moradias irregulares devido ao aclive de sua topografia, e por último o Santa Isabel, de caráter rural e memória identitária fortemente marcada pela população local oriunda dos processos de imigração da cidade. Sendo assim, o Caxambu apresenta uma notável heterogeneidade e nuances sociais distintas ao longo de sua área. A região não foi fruto de um planejamento urbano e, com isso, sua relação com o rio diverge da área central de Petrópolis, que é marcada pela relação de apreciação dos cursos de água. Os corpos hídricos estão presentes no Santa Isabel e são responsáveis por delimitar suas fronteiras. Com isso, foi gerado um mapa que pode identificar as 3 sub-regiões do Caxambu. Além disso, é importante salientar que as enchentes são históricas em Petrópolis. Durante os meses de verão é comum haver enchentes com perda de materiais e humanas. Dentre as principais, podemos citar a de 1988, a de 2011 e a mais recente, do ano de 2022. O Caxambu não é considerado uma área de risco e, portanto, não possui sirenes de emergência e local de apoio para a população em dias críticos. No entanto, ao longo dos anos, estão presentes enchentes e deslizamentos que alteram a paisagem urbana. Nas chuvas intensas de verão de 2022, os deslizamentos chegaram a interditar algumas ruas, tornando o acesso possível apenas por meio de trilha. Cabe ressaltar que, dada a produção rural da região, as estradas também representam a forma de escoamento dos produtos, principalmente hortaliças, para Petrópolis e também para o Serasa, na cidade do Rio de Janeiro. O Caxambu Santa Isabel representa a área de maior caráter rural da região do Caxambu como um todo. A sua ocupação, desde o início, esteve ligada à agricultura na região e também à qualidade do solo, junto com a proximidade dos corpos hídricos locais, ocupando áreas mais altas com a presença de água. Os minhotos, que são imigrantes portugueses originários de Minho, ao norte do país, eram a maioria na região, porém suas terras de trabalho eram arrendadas de famílias francesas, presentes no local e donas de vastas extensões de terra. A região apresenta possibilidades para a produção agrícola e os imigrantes traziam a expertise de um cultivo em região semelhante, ao menos em questão de temperatura e na presença de pedra. Em relação aos usos do solo, o plantio era inicialmente apenas de flores e foi se adaptando com o passar do tempo às características do solo e ao mercado. Ao norte do rio, na região comumente conhecida como a região do Mato do Banco, por exemplo, o solo encontrava-se mais propício à plantação de hortaliças, enquanto que ao sul do rio notava-se uma maior atenção à plantação de flores, as quais eram quase que totalmente destinadas ao mercado da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, na região, encontra-se um processo agrícola consolidado e uma busca de uma diversificação para atender às demandas do mercado atual, como, por exemplo, uma atuação no mercado de produtos orgânicos. Ao mesmo tempo, busca-se uma apropriação de territórios menos íngremes, em que a intenção de edificar está ligada à procura, ainda assim, de uma vida rural, mas com maior proximidade ao centro histórico da cidade. Além disso, o desejo de se construir em solos de menor aclividade está também ligado ao índice de deslizamentos decorrentes das fortes chuvas na cidade.
Nas chuvas de fevereiro de 2022, por exemplo, Santa Isabel teve seus acessos danificados e os pontos de deslizamento também, não somente por meio de ocupações em áreas de risco, mas também por efeito das chuvas em outras partes do bairro, uma vez que o Caxambu Lusitano e o Quarteirão Suíço também foram atingidos. A porção central da região do Caxambu como um todo é ocupada pelo Lusitano. A sua formação pode ser atribuída à necessidade dos moradores portugueses do Santa Isabel de habitarem nas áreas mais próximas do centro da cidade e até mesmo de conseguir trabalho ou de se instalarem em espaços para a venda da produção local. Os lotes se apresentam reduzidos, muitas vezes não definidos ou demarcados, e por esse motivo existe a presença de construções com gabaritos elevados e em encostas. A ocupação se dá por escadas para regiões acima e abaixo das vias principais em habitações multifamiliares, sem afastamento lateral na maioria das vezes. Nessa parte de trabalho, iremos falar sobre o Quarteirão Suíço. O Quarteirão Suíço se localiza perto do centro histórico de Petrópolis. Com isso, os casarões históricos também estão presentes nessa parte do bairro, principalmente nas ruas que são próximas ao centro. Com a requalificação do centro histórico de Petrópolis, que consistiu em dar um novo uso a esses casarões, houve uma valorização dessa tipologia no Quarteirão Suíço, tornando uma área privilegiada, ainda que periférica ao centro. Por ser muito próximo ao centro, as suas bordas não são muito claras, pois existem pessoas que preferem dizer que moram no centro do que no Quarteirão Suíço. O Quarteirão Suíço apresenta-se em sua majoritária residencial, porém é possível encontrar edifícios importantes, como a UCP, o INEA, Colégio Bom Jesus e a Casa da Morte, que foi usada clandestinamente como local de tortura na ditadura militar. Podemos dividir o Quarteirão Suíço em 3 sub-regiões, como podemos ver no mapa ao lado. A área em amarelo são as áreas onde os quarteirões históricos ficam, sendo estas com maiores edificações e espaçamento do lote intermediário. Ali também estão presentes os edifícios citados anteriormente e a pousada 14 bis. Já na área em laranja, é possível observar que os lotes são menores e os edifícios também. Essa área, conforme você vai subindo, está dando em direção à área do Lusitano. Já na área em rosa, é possível ver que há uma mistura de edificações, sendo elas grandes, médias e pequenas, com espaçamento predominantemente intermediário. Podemos perceber no Quarteirão Suíço que quanto mais perto do centro estivermos, as ruas serão mais largas e as calçadas também, transformando mais confortável para o pedestre se locomover. Além mais, existe também a arborização durante esse trajeto. Porém, conforme vai se afastando do centro, é possível perceber que as ruas são mais estreitas, dando prioridade aos automóveis. O Quarteirão Suíço possui um caráter peculiar àquela região, ou seja, ele possui casas e afastamentos maiores em sua parte de baixo e conforme vai subindo, essas medidas são reduzidas. Durante o verão de 2018, especificamente em março, o Caxambu foi diretamente atingido por uma enchente. Observa-se então que as chuvas intensas que provocaram deslizamento e enchente na região não são uma novidade do ano de 2022. Elas ocorrem com frequência, atingindo de forma pontual diferentes regiões do município. Ao lado, podemos ver uma tabela que registra os óbitos na cidade de Petrópolis, vítimas de desastres ambientais. O Quarteirão Suíço foi uma das regiões mais afetadas pelas intensas chuvas de 2022. Ao lado, podemos ver que a Rua Santos Dumont, a Avenida Benjamin Constant e a Rua João Caetano foram as ruas mais atingidas dessa região. Em laranja, podemos ver as áreas que ocorreram os deslizamentos. No entanto, ao comparar os estragos presentes no Quarteirão Suíço com as outras regiões do Caxambu, podemos ver que esses estragos foram menores. Não foi possível ter acesso aos dados oficiais da Defesa Civil para que a gente possa entender a dimensão e a gravidade desses deslizamentos. Mas conseguimos entender um pouco do dano que ocorreu no Caxambu. A figura 15 apresenta a área de 3 pedras durante a chuva de 2018. Já as outras imagens são da chuva de 2022, uma na Benjamin Constant e outra em outras áreas do Caxambu.
É possível perceber também que a região do Quarteirão Suíço recebeu limpeza mais rápida das vias na chuva de 2022 do que nas outras áreas do Caxambu. Isso é devido ao fato dela estar mais próxima do centro em relação às outras. Considerações finais. Compreende-se então que não somente a região do Caxambu, mas também suas sub-regiões apresentam características muito distintas em termos de morfologia, sociabilidade e historicidade, tornando-se uma região bastante rica de Petrópolis e que gera uma forte inquietação para que recebam novos estudos. Mas também é uma região muito desafiadora por ser pouco estudada, principalmente em relação ao curso das águas e suas encostas. Neste trabalho, fizemos o primeiro levantamento acerca das chuvas de 2018 e de 2022, mostrando diversas regiões com diversos pontos de fragilidade e indicando a necessidade de um levantamento mais aprofundado, assim como indicações de estratégias para evitar ou mitigar novas tragédias na região. Foi levantado que no Caxambu Santa Isabel possui uma ocupação de baixa densidade, tornando-se possível pensar em estratégias para que possam ajudar a população local a lidar e a conviver com essa água. Já na região do Caxambu Lusitano, entretanto, é uma área bem densa, em que tem uma ocupação em aclive e declive, fazendo com que essas estratégias não se tornem fáceis de visualizar no primeiro olhar. Já a região do Quarteirão Suíço é uma região privilegiada por estar próxima ao centro histórico. Essa região foi bastante afetada pelas chuvas de 2022, mas logo recebeu reparos da prefeitura. Esse cenário de mudanças climáticas e eventos extremos é um importante alerta para a região de Petrópolis, principalmente por já ter apresentado esses eventos anteriormente, gerando perdas e danos materiais e emocionais, fazendo com que seja necessário o levantamento dessas áreas de deslizamento, tal como o tipo de solo, para que sejam tomadas decisões assertivas sobre as novas implantações, reduzindo assim os riscos na população local.